Começamos a semana falando um pouquinho da jornada do herói, então nós fomos construindo um raciocínio para chegar hoje para falar na prática. Então, com a jornada do herói, a gente falou um pouquinho da visão de projetos, do objetivo, de que momento nós estamos, de tirar o nosso projeto da mente. Aí ontem a Patrícia construiu um pouco o soft skill, né? Então, o que a Patrícia fez ontem foi isso. Então, construiu um pouquinho sobre como deve ser o perfil, sobre as armadilhas que a gente pode ter como empreendedor, dependendo do temperamento que a gente tem. Deu umas dicas práticas, foram ótimas, eu pensei nisso o dia todo. Foi muito legal, gostei muito do tema. E eu coloquei lá no grupo do Telegram um material que eu fiz um resumo do livro de temperamentos. E também coloquei algumas falas da Patrícia sobre empreendedorismo. Então, para cada um dos tipos, coloquei alguns tópicos que a Patrícia falou, os mais importantes. Ali eu coloquei também no material. Espero que vocês gostem. A gente vai falar um pouquinho, a gente vai usar um pouquinho do conceito que eu fui falando esses dias, né? Sobre projetos nos stories. Também preparei um material que eu chamei de material preparatório, que também está lá no Telegram. Então, onde eu compilei todos aqueles stories e fui construindo uma sequência lógica. Então, ali, na verdade, a gente foi construindo um pouco sobre o que são objetivos, né? Quais são os objetivos do projeto. Então, tem um pouco disso também lá. Bom, acho que a gente pode ir começando, né? Sobre o tema de hoje. Então, nós vamos falar hoje sobre o Scrum para projetos pessoais. Então, começando, o que é o Scrum? O Scrum, ele é uma metodologia de gestão de projetos ágeis. Ela foi criada para projetos de TI. Então, para projetos complexos, para fazer gestão de projetos de forma simples em projetos complexos. Só que com o passar dos anos, foi se vendo que isso poderia ser utilizado para todos os tipos de projeto, inclusive para projetos pessoais. Então, ele na verdade, o Scrum, a gente chama de framework, né? O que é um framework? É um conjunto de boas práticas. A gente usa muito essa palavra. Então, ele é um conjunto de boas práticas para gerenciamento de projetos. E o que ele tem de tão especial? Ele dá a possibilidade de apresentar o seu produto, né, em pequenas partes, em partes que podem ser validadas num menor tempo e com qualidade. Então, esse é o grande salto do Scrum para uma gestão de projetos um pouco mais tradicional, né, mais administrativa, mais aquela utilizada, por exemplo, na construção civil ou na engenharia. Ela é muito mais complexa. Então, são um conjunto de práticas muito complexas para projetos que não podem ter nenhum tipo de falha. Então, na TI, a gente precisa de uma gestão mais simples para projetos complexos, mas que podem ser alterados, podem ser corrigidos ao longo do tempo, né? Então, esse é o conceito dessa metodologia que a gente vai falar hoje. Então, essa metodologia Scrum, ela é prescritiva, né? Então, ela quase que não sai aqui. Prescreve algumas etapas. Eu vou falar de 4 delas aqui. Na verdade, são todas as que o Scrum prescreve. Então, nós vamos falar de todas. Só vamos falar ela mais adaptada, um pouco mais adaptada. Então, ela tem bastante detalhes, ela, por ser prescritiva, ela tem tempos, mas ela é uma metodologia para ser utilizada com equipes. E normalmente, para projetos pessoais, a gente vai ou estar sozinho ou com uma equipe muito reduzida, né? Ou com o tempo a gente pode passar a ter uma equipe. Então, nós vamos simplificar um pouquinho isso, né? Então, vamos às práticas. Então, a primeira prática é a visão do projeto. A gente falou bastante disso nos stories. E na segunda-feira, quando nós falamos da jornada do herói, a gente falou um pouco disso também, né? Então, é identificar as informações importantes para o seu projeto. Então, que seriam o quê?
o nome do seu projeto, o objetivo do seu projeto, o prazo do seu projeto, o custo que você tem para o seu projeto, né, que você pode usar no seu projeto. Então são aquelas informações mais importantes. E com elas você vai construir o seu escopo, né? O escopo nada mais é que uma declaração do seu projeto, uma declaração de visão do seu projeto. E a gente pode utilizar algo que eu até coloquei nos materiais. A Patrícia chegou. Boa noite, Patrícia. Muito bom ter você aqui. Ontem foi muito bom, viu? Tava falando que ontem foi sensacional. Bom, então a gente pode fazer, por exemplo, um pôster ou um quadro, algo mais gráfico, ou pode ser descritivo também dessa visão do nosso projeto. Na verdade, a intenção da visão do projeto é a gente colocar qual é o nosso objetivo de sucesso. Como assim? O que eu quero entregar no final? Qual que é o objetivo de sucesso do meu projeto? Então, eu usei um exemplo, na verdade eu usei 4 exemplos, mas eu vou me basear em alguns aqui, mas o que mais eu acabei trabalhando em cima, inclusive para a Jornada do Herói, eu criei uma planilha onde eu coloquei esse projeto em cada passo na Jornada do Herói, que são as histórias que inspiram. Então, é um projeto fictício, né? É um projeto fictício que seria o quê? Para fazer entrevistas com pessoas de vários estados brasileiros, pessoas simples, pessoas comuns, como nós, né? Que vai contar um pouco da história daquela cidade, dos costumes daquela cidade. Então, a ideia desse projeto seria contar a história do Brasil pelas pessoas simples, né? Pelos seus filhos, os filhos brasileiros. Então, assim, pensando como fazer uma visão desse projeto, então eu colocaria o nome do projeto, Histórias que Inspiram, o local que ele vai acontecer, que vai ser no YouTube, o prazo, então ele vai ter 12 episódios, então vai ser uma série com 12 episódios, então eu dei o tempo do meu projeto, provavelmente vai acontecer uma vez por mês, né? Quando eu pensei seria isso, e com isso eu consigo ver a duração, o tempo e também o custo do meu projeto. Normalmente não simplesmente assim, né? Você dá o custo pelo... que legal! Que legal, Edu! Que bom! Não, é legal, né? Ela sempre dá clareza, né? Ela dá um pouco mais de clareza. Então, a intenção da visão de projetos é realmente te dar uma clareza daquilo que você quer atingir, né? Então, não é para você sair listando tarefas, e sim dar um objetivo. E o objetivo seria o quê? Contar a história do Brasil a partir de pessoas simples. A ideia era escolher uma pessoa de cada lugar do Brasil, ir até ela, fazer uma entrevista com ela e disponibilizar essas entrevistas no YouTube. Então, dali, eu construí um quadro, construí um pôster e ele passou a ser a visão do projeto, ou visão do produto também. Então, essa é a prática 1, construir a visão do seu projeto. E aí a gente pode ir para a prática 2. A prática 2 é construir o backlog do projeto. A visão do projeto, ela vai me dar estrutura para eu criar o meu backlog de projetos. E o que é o backlog de projetos? É uma lista. É uma lista priorizada daquilo que a gente tem que executar para chegar no objetivo do nosso projeto. Então, ela não é só uma lista, né? Uma lista de tarefas. Ela não é só uma lista de tarefas, é uma lista com objetivo. Priorizada, as coisas que eu tenho que fazer primeiro, o que é o mais importante agora, né? Então, não é para você colocar o que é importante para o projeto, não, é o que é importante para o projeto agora. Quais são os primeiros passos? Então, eu vou particionar meu projeto dentro dessa lista. E ela não é uma lista que ela tem que ser seguida na sequência, né? Ela é só uma lista de coisas que eu tenho que fazer. É como quando eu vou no mercado, começo a escrever uma lista, eu vou colocando aquilo que eu lembro aleatoriamente. Então, é uma primeira lista, né? Essa é o backlog. Então, o que eu tenho que pensar ao criar essa lista? Que eu tenho que criar pequenos pedaços do meu projeto a partir dessa lista. Então, são pequenos agrupamentos. Então, por exemplo, né, vou falar um pouco. Outra coisa, essa lista, ela pode ser mudada. Então, ela não pode ser prescritiva, não tem que ser aquela lista escrita em pedra. A gente usa muito esse termo, né? Escrita em pedra, quer dizer, nunca mais vai sair dali. Não, é uma lista passível de mudanças.
né? Ela tem que estar livre para que o projeto possa mudar, que você possa colocar mais coisas ali ou alterar coisas que não funcionaram bem. Vou dar alguns exemplos para vocês. Então a gente tem que tomar cuidado só com a armadilha de não sequenciar essa lista, porque sequenciando a lista tira a nossa agilidade, né? Tira a nossa liberdade de pensar e de executar, porque a partir dessa lista do backlog do projeto é onde a gente vai partir para ação, né? Que vai ser a nossa prática 3. Bom, então eu vou dar um exemplo como eu pensaria nesse projeto, quais seriam as listas que eu tenho que fazer, certo? Então veja bem, se eu vou fazer uma entrevista no YouTube com uma pessoa de um estado, eu tenho que primeiro ver quais são a minha lista de contatos, né? Então se eu não tenho uma lista de contatos, eu vou ter que contactar amigos que tenham lista de contatos. Então essa pessoa nesse projeto fictício, ela é uma repórter, né? Ela é uma repórter freelance. Então, ela tem uma lista de contatos, ela trabalha para 4 jornais diferentes no Brasil, então ela tem uma lista de contatos, que são as pessoas que às vezes fornecem as notícias, então ela tem pessoas locais. E a partir dessas pessoas locais, ela vai ter que encontrar as pessoas simples, pessoas do dia a dia, que vão fazer o documentário com ela, vão fazer documentário não, a entrevista com ela. Então, se ela vai ter que fazer uma entrevista, ela vai ter que viajar, né? Então ela vai ter que ir até o local, porque ela quer filmar as coisas como elas são, né? Então ela quer ver o local, se é uma pessoa que trabalha, quer ver o local que ela trabalha, a casa dela, quer fazer uma entrevista naquele local. Para quê? Para trazer toda a emoção daquela localidade e da vida daquela pessoa. Então, e por que ela pensa em fazer esse projeto? Por que ela quer fazer esse projeto, né? Qual foi a grande motivação dela nesse projeto? Ela resolve fazer esse projeto porque ela se sente muito nos bastidores, né? Então, ela é uma jornalista que entrega as reportagens para um jornal publicar. Ela nunca pode escolher as matérias dela, então ela começa a se sentir, até se a gente lembrar da jornada do herói, ela sente que o mundo comum já não serve mais para ela, tá? Então, voltando à nossa lista, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que viajar, ela vai ter que ter uma verba para viajar, ela provavelmente no tempo que ela estiver viajando e fazendo esse projeto, como ela é freelance, ela não vai poder ter o ganha dela, ela não vai poder trabalhar para todo mundo, pegar muitos trabalhos, ela vai ter que ter tempo livre, porque realmente é um projeto que demanda esforço e tempo de se locomover e estar em outro lugar. Então ela vai ter que reservar hotel, né? Ela vai ter custo de hotel, ela vai ter que comer fora, né? Nesses dias, comer em restaurantes das localidades de lá, então o custo muda, né? Dependendo do local para onde que ela vai. Então isso vai se colocando na lista. Então assim ela vai fazendo a lista. Eu preciso ter os seguintes equipamentos. Eu tenho que ter a minha máquina fotográfica, né? Tenho que ter a minha filmadora, tenho que estar com tudo ok, eu tenho que ter uma bateria reserva. Então ela vai colocando ali, né? Vai se colocando tudo na lista, tudo aquilo que ela vai lembrando, né? Que vai precisar para esse projeto. Eu consigo fazer sozinha? Eu vou precisar de um ajudante? Não, acho que eu consigo fazer sozinho, né? Então, ela vai montando a sua lista. A partir do momento que ela monta a lista, ela olha para aquilo e vê que aquela primeira lista, aquele primeiro backlog de projetos é o quê? Para uma única entrevista que ela vai fazer. Ela pensou numa série de 12. Aí eu pergunto para vocês, o que ela deve fazer? Ela deve escrever o backlog para todas as 12? Ela deve escrever tudo direitinho, ter o backlog perfeito, com todas as atividades ali? Eu digo a você que não. Por que não? Porque há muitas coisas que podem acontecer a partir dessa primeira viagem dela, a partir dessa primeira filmagem que ela vai fazer, né? Ela tem ainda que preparar tudo depois. Ela tem que fazer edição, ela tem que preparar a arte do YouTube dela, ela tem que criar um canal, ela tem que divulgar para os amigos, para que ela tenha audiência, né? Então ela tem mais uma série de tarefas que tem que ser feitas depois que ela voltar de viagem, né? Só que se ela ficar pensando em tudo, que nem ontem a Patrícia falava, né? Falava assim, a gente não pode ficar pensando, planejando tudo, né? Tudo que pode ser possível, tudo que pode acontecer e passar o tempo de agir. Na verdade, ela precisa de uma primeira experiência, que esse é o conceito que eu tenho falado bastante para vocês sobre o MVP, que é aquele conceito de entregar alguma parte
completa do seu projeto, só que não o projeto todo. O que seria uma primeira parte completa? Um primeiro episódio, uma parte completa do projeto. Né? Depois ela vai ter que repetir essas tarefas, talvez com algumas mudanças, porque ela vai experimentar, ela vai ver se aquele planejamento dela realmente, a execução foi boa, e a partir daí ela vai criando, o backlog dela vai crescendo e ele pode ser modificado. Né? Então, isso que é a prática de desenvolver um backlog de projetos. Então, a gente chama muito em TI isso de falar dos requisitos do projeto, mas na verdade, essas são as nossas listas de atividades. Então, fiquem à vontade, se tiverem alguma pergunta, podem perguntando aí. Vamos lá, nós temos aquela intenção de ser rapidinho, né? Fazer uma live rapidinha, mas a gente pode interagir de alguma forma. Bom, indo para a próxima prática, a prática 3, que é a sprint. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo sprint. Ele é utilizado pelos jogadores de rugby, né? Então, na verdade, ele representa para a gente um ciclo, né? Um ciclo rápido para concluir alguma atividade. Né? Eu não conheço bem o jogo, né? Mas eu sei mais ou menos por causa da ideia da sprint mesmo. Então, mas eu sei que é mais ou menos isso. No nosso caso, como é que o Scrum utiliza esse termo sprint? Ele usa esse termo para definir um ciclo de conclusão, um ciclo de execução de tarefas planejadas, específicas, que geralmente vão de 2 semanas a 4 semanas. Algumas até 1 semana. Normalmente, eu acho muito pouco tempo. Então, normalmente são feitas sprints de 2 semanas e 4 semanas. Como é que isso é feito? Eu tenho aquela minha lista, o meu backlog grandão, com várias atividades que eu fui colocando ali. Então, eu vou olhar para aquela lista e vou fazer o quê? O planejamento da minha sprint. Eu vou parar. Se eu resolvi fazer uma sprint de 2 semanas ou de 4 semanas, de 2 em 2 semanas eu vou parar e vou fazer meu planejamento. Eu vou olhar aquela minha lista grandona e vou preparar uma lista menor que vai caber em 2 semanas, tá? Sendo que nessas 2 semanas eu preciso entregar alguma coisa. Então não é simplesmente pôr tarefas ali, qualquer tarefa. Não, eu tenho que pensar que eu tenho que concluir aquelas 2 semanas e entregar alguma coisa. Então, pensando ali no nosso projeto, por exemplo, eu posso começar a pensar que a nossa heroína, pensando na jornada do herói, a nossa heroína, ela vai iniciar fazendo as artes. Então, ela vai fazer a arte para o canal do YouTube, né? Ela começou a montar a infraestrutura para quando ela tiver os vídeos, ela poder já colocar. Então, ela vai fazer a arte do canal, ela vai se cadastrar lá no YouTube, ela vai fazer bonitinho, então ela vai entender como tudo isso funciona, ela vai escolher um bom editor de vídeos, né? Para que ela possa fazer as primeiras edições, porque é um projeto com custo menor, um projeto pessoal, então ela ainda não vai poder, ela vai ter que despender dinheiro para outras coisas, então ela não vai poder ficar contratando muitas pessoas para fazerem as coisas para ela. E ela também vai começar a contactar, né? A contactar as pessoas que ela conhece para ver se ela consegue uma pessoa para entrevistar. Então vamos dizer que ela, no tempo que ela tem, ela não vai trabalhar 8 horas por dia, porque ela tem o trabalho, tem o ganha-pão dela, é um projeto pessoal, então ela vai pensar mais ou menos que ela vai conseguir trabalhar umas 2 horas por dia nesse projeto, ou mais, um pouco mais, né? E aí ela programa 2 semanas de atividades. Então, o que ela tem que entregar? Qual é a meta dela dessa sprint? Toda sprint tem uma meta. Qual é a meta dela? É deixar a arte do canal pronta, conhecer uma edição, um editor de vídeo, separar um editor de vídeos, começar a estudá-lo e aí contactar as pessoas e receber novos contatos para que ela possa convidar para a entrevista. Então, essa é a meta da sprint dela. Ela vai ter uma entrega. Após nesse tempo de sprint, né, que é onde ela vai começar a fazer a ação, a gente tem algo mais que o Scrum nos prescreve, que é o quê? Uma revisão diária, que a gente chama de reunião diária ou daily,
né? Que é o quê? Onde a equipe vai se reunir e vai falar por 15 minutinhos o que foi feito, o que falta para atingir o objetivo da sprint, que seria, no caso, duas semanas. Como ela está trabalhando sozinha, ela vai fazer só uma revisão com ela mesma. Então, ela se propõe a 10 minutinhos, 5 minutinhos por dia, a revisar as tarefas. Ver o que ela conseguiu concluir, se ela conseguiu fazer no horário que ela queria, o que falta, né, daquela sprint que ela planejou, somente daquelas tarefas. Então, a meta dela gira em torno dessas tarefas. Normalmente, não se tira tarefas dali, né, e nem se acrescenta mais. Mas isso fica muito a critério de quem está trabalhando. Uma coisa importante a se fazer nessa ação é limitar o WIP, que a gente chama, né? Limitar o trabalho em progresso. Às vezes a gente tem aquele costume de fazer várias tarefas ao mesmo tempo e achar que a gente dá conta de várias tarefas ao mesmo tempo. Então, limitando o trabalho em progresso, eu faço com que eu não fique pescando de um lado para o outro, né? Então, pego o telefone aqui, ligo para uma pessoa e começo a ficar meio doida, né? Ligo para uma pessoa, aí fico fazendo a arte do canal, eu não faço nada bem. Então, a ideia que o Scrum passa é o que? Limitar o trabalho a ser feito. Então, eu começo uma coisa e eu termino ela para pegar a próxima, né? Bom, e aí todo dia essa revisão vai dizer se eu realmente estou conseguindo concluir e se eu estou chegando nas métricas. Eu posso utilizar alguma forma de medição para isso, para essa sprint. A gente usa alguns gráficos, né, que a gente vê o tempo e a atividade. Então, vendo se realmente está decrescendo, né? Se o tempo que a gente preveu, ou melhor, se as atividades que a gente preveu, o tempo está decrescendo, quer dizer, eu estou conseguindo concluir essas atividades. E se realmente eu vou conseguir chegar na minha meta, né? Aquela meta que foi estabelecida. No começo, a gente tem um pouco de dificuldade de prever bem esse tempo, essas atividades. Às vezes a gente põe atividade demais, né? Ou às vezes a gente coloca atividade de menos. Com as sprints, a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo qual é a quantidade de trabalho que é possível para aquele período que a gente está estipulando. Então, assim, a gente começa a dar passos, a gente começa a ir para ação, a gente começa a ver as coisas concluídas. A gente, no Scrum, ele também prescreve que nós tenhamos um quadro Scrum, o Board Scrum, né? O Scrum Board, na verdade. Então, é um quadro Scrum, que é o quê? No caso da gente que vai fazer um projeto pessoal, pode ser uma agenda, né? Na qual a gente tem lá a lista de tarefas, né? Que a gente vai trabalhar e se a gente fez ela ou não, se ela tá com algum impedimento, né? Tipo, eu tinha uma lista de pessoas aqui para falar, ninguém atendeu o telefone. Essa tarefa vai ficar impedida, né? Eu tenho 5 pessoas para falar, não consegui falar com nenhuma, vou tentar amanhã. Então, aquela tarefa vai parar e vai ficar impedida até no outro dia eu trabalhar com ela de novo. Então, esse board, a gente tem as tarefas, ponho aquilo que está em andamento, né? Marca a tarefa que está em andamento e depois as tarefas que estão impedidas e as tarefas que são concluídas. É claro que a gente pode trabalhar com outras formas mais legais. Então, a gente pode fazer um quadro, né? Pode usar uma lousa magnética, pode usar a nossa própria mesa, encher de post-it, fazer 3 coluninhas lá, né? Fazer, na verdade, 4 colunas. Uma coluna é o backlog, backlog da sua sprint, não o backlog total, não o backlog do projeto, backlog da sprint, com as tarefas que eu vou fazer aquelas 2 semanas ou aquele mês. Uma coluna de fazer, to do, né? Então, ou melhor, do, né? Aquilo que eu tô fazendo. Então, backlog é o to do. Aí o do, aquilo que eu vou fazer, que está em execução agora. Uma coluna pode ser uma coluna de impedimento, onde as coisas ficarem impedidas, que depois eu vou ter que colocar para fazer de novo. E uma coluna de feito, de concluído. Bom, então fazendo todas essas revisões diárias, eu vou garantindo, olhando esse quadro, se realmente a minha sprint está sendo executada da forma que eu pensei, da forma que eu gostaria que ela caminhasse, se as minhas ações estão sendo efetivas. No final da sprint, eu tenho uma revisão. O que seria essa revisão? Lembra que eu falei que a gente sempre tem que ter alguma coisa para entregar? Então, uma sprint ela é sempre um pedaço do nosso projeto e ele é entregável, é um incremento. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter lá a minha arte do canal, né?
pronta, tenho as pessoas selecionadas, eu consegui contactar algumas pessoas para fazer entrevista, então eu vou chamar alguém, um especialista, por exemplo, né, no caso dela, chamar outros repórteres, ou alguém conhecido de marketing, alguém que possa dar uma olhada na arte, então ela vai passar aquele processo dela por uma revisão. Olha, eu fiz essa arte aqui para esse canal, ficou legal? Você gostou? Gostou do meu logo? Gostou da minha foto? O que você acha? Poderia mudar em alguma coisa? Então, vai passar por uma revisão, por exemplo. Uma outra pessoa para revisar. Né? No caso, quando a gente está no trabalho, a gente tem um cliente normalmente que vai olhar a entrega e é onde você pode receber feedback. Então, a revisão é muito preciosa, porque é o primeiro feedback que você vai receber. Se aquilo tá bom, se a pessoa gostou, se tá legal, você pode mostrar para várias pessoas, né? As pessoas que você selecionou, você pode, no caso dela, né, que ela tá selecionando pessoas para serem entrevistadas, então ela pode ter lá, assim, na Bahia, 5 opções diferentes. Uma quituteira baiana, um barqueiro, né, que transporta pessoas no barco, pode ter um próprio jornalista, né, que de repente coleta as informações, então é mais uma pessoa, e ela pode selecionar essas pessoas e também passar pela revisão de outra. Olha, o que você acha desses perfis? O que você acha que seria mais interessante para eu começar? O que será que o público vai gostar mais? Né? Porque o objetivo dela é claro, né? Tem um objetivo que o canal dela engaje também. Né? Então, ela tem que fazer um pouco daquilo que ela quer, mas um pouco daquilo que os outros querem. A gente vai falar bastante disso na nossa última aula, na 5ª aula, que é a entrega de valor. Né? Então, a gente vai parear um pouquinho isso. Quer dizer, como é que a gente alinha aquilo que a gente deseja como nosso projeto e aquilo que os nossos clientes, que as pessoas que vão ser nossos consumidores, desejam, se é que vai ter um consumidor, né? Que se a gente estiver mudando de carreira, pode ser um chefe, né? Pode ser a nova chefia ou a nova equipe, ou um entrevistador, pode ser, no caso de uma viagem, se eu resolvi fazer um projeto como uma viagem, se eu mesmo vou gostar, se a minha família vai gostar, se a pessoa que vai comigo vai gostar, né? Ou se eu vou poder apresentar isso para outras pessoas, se as pessoas vão gostar das minhas fotos, e aí vai. Então, a gente vai falar um pouco mais disso na nossa última aula, quando a gente falar sobre entrega de valor. Bom, e assim, tô olhando a minha cola aqui para ver se faltou alguma coisa, a gente quase fechou, né? Então, o que a gente falta? Então, vamos dizer que a gente terminou as nossas 2 semanas, a nossa sprint, que a gente falou que seria de 2 semanas, e a gente vai fazer o que no final dessas 2 semanas? Uma retrospectiva. Então, nós vamos olhar aquilo que foi bom, aquilo que foi ruim. Então, os horários que eu trabalhei foram bons, as atividades eram suficientes, faltou atividade, teve alguma atividade que não foi concluída, como é que eu me saí entrando em ação? Será que eu fiquei só pensando? Será que eu só fiquei voltando a planejar de novo e não agir? Será que realmente eu fiz as coisas que eu previ que eu iria fazer? Eu preciso, depois da revisão que foi feita, eu preciso fazer alguma alteração? Dar uma olhada de novo, pensar no meu backlog, será que eu preciso mudar alguma coisa não funcionou bem? Então, na verdade, a retrospectiva, a gente vai olhar aquilo que foi bom, né? Falar, olha, isso aqui funcionou, foi muito legal, eu entrei em ação, eu tiquei as minhas coisas, amei trabalhar com o quadro, né? O quadro Scrum foi muito legal. O que foi ruim, né? Puxa, o que não funcionou bem? Olha, eu pensei em deixar o horário do meio-dia do meio-dia às 2 para ligar para as pessoas que vão ser os meus entrevistados. Mas eu percebi que esse horário é ruim, as pessoas estão almoçando e não me atendem. Né? Então, eu pensei trabalhar um pouco... vou pensar em trabalhar em outro horário. Obrigada, Patrícia. Espero né? Não sendo... a proposta é ser rápida, né? Mas eu espero estar podendo passar as coisas de forma simples para vocês e objetivas. Mas, né? Lá no Telegram, né? No grupo que eu criei para gestão de projetos pessoais, eu vou colocar amanhã um material um pouquinho mais detalhado, com um pouco mais de teoria, não muito grande, não muito extenso, mas falando essas coisas que eu comentei hoje com vocês e colocando um pouco mais de teoria, mais e algumas imagens gráficas também, porque aqui não dá pra gente mostrar. Então, algumas ideias gráficas para vocês poderem visualizar um pouquinho melhor. Bom, então assim eu termino a minha terceira prática, que é a prática da sprint.
né? E aí eu vou para minha última prática, que é a prática 4, que é de refinamento do backlog. Não? Eu terminei minha sprint, às vezes sobraram algumas tarefas, então essas tarefas que sobraram a gente vai passar para a próxima sprint, a nossa sprint de número 2, que também vai ter duração de 2 semanas. Se é que lá na retrospectiva eu vi que 2 semanas é bom, de repente eu vejo que não, de repente tem que ser 3 semanas ou 4 semanas. E eu vou dar uma olhada o quê? Lá no meu backlog, na minha lista geral, na minha lista total. Então eu vou fazer o refinamento. Lembra que eu falei para vocês que as tarefas mais importantes, elas estavam no topo do backlog e priorizadas. Então agora eu tenho que o quê? Eu preciso trabalhar nas outras tarefas. Então, por que eu falei para vocês que aquele backlog não tinha que ser perfeito, com tudo detalhado, todas as tarefas detalhadas? Porque após as sprints, eu sempre tenho o quê? Uma vivência, uma revisão de outras pessoas. Então, eu posso notar que talvez alguma tarefa ali eu possa descartar, ou eu preciso incluir outras, ou talvez o detalhamento dela estava completamente errado. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Então, a gente fez lá a nossa primeira sprint e vamos dizer que nessa segunda sprint já seja a viagem da nossa jornalista. Então, ela já está com tudo agendado, ou melhor, ela já tem a pessoa, já tem uma data. O que ela vai precisar fazer agora? Então, ela vai olhar para aquele backlog maior dela e vai começar o refinamento. Bom, se eu vou preparar a viagem. Então, agora a minha meta dessa sprint mudou. Ela vai ser preparar a viagem. O que eu tenho que fazer? Olha, eu já tenho uma agenda, eu já tenho uma pessoa, já tenho o dia. Então, eu preciso agendar hotel, eu preciso comprar uma passagem aérea ou ir de carro, tenho que me preparar para a viagem. Eu tenho que olhar os compromissos que eu tenho nesses dias para que eu possa estar livre nesses dias. Eu não vou poder trabalhar nesses dias, Lembra que ela é uma jornalista freelance, então ela vai ter que estar livre nesses dias. E aí ela vai olhando esse backlog e vai detalhando aquelas tarefas que vão fazer parte dessa sprint, tá? Que é o quê? Essas questões todas de agendamento. Então eu tenho que preparar o material que eu vou tirar foto, o material que eu vou gravar os vídeos, e preparar minha mala e viajar. Então, pensar no transporte lá, como é que eu vou me locomover, como eu vou me locomover, Então, com tudo isso planejado, então eu tenho lá 2 semanas, por exemplo, Isso, exatamente, preparar a viagem. Essa vai ser a meta dessa sprint, preparar a viagem. Então, nesse refinamento, eu vou dar uma olhada no que eu preciso detalhar e priorizar daquela minha lista. E voltar aonde? No ciclo da sprint novamente. Onde eu vou colocar a meta da minha sprint, que é a viagem. Muito bom, o jogo Hub é muito estratégico. Legal. Vamos listar as tarefas e detalhar os processos de execução. Boa, Ricardo, é isso mesmo. É isso mesmo, essa é a ideia. E com a garra do rugby, Com a garra deles. A garra de concluir, A garra de ter sucesso. E assim a gente vai executando até chegar à finalização. Qual a primeira finalização? Então, a gente pensou numa lista que era o nosso MVP. Então, qual que seria o nosso MVP? Lançar o primeiro episódio do vídeo. E assim ela vai repetindo as tarefas até concluir o final, fazendo a revisão no final, Mostrando o vídeo para alguém, para alguns amigos, está pronto o vídeo, está pronta a edição. E vamos se dizer que ela pode ter tido alguns imprevistos ali, no meio daquela viagem. Então, ter chovido no dia que ela ia fazer a entrevista, ela ter que esperar mais um dia, ter tido mais gastos, e aí ela vai pensar, poxa, será que da próxima vez eu tenho que reservar um hotel, ou eu tenho que ir para um albergue que é mais barato, ou eu agendo uma casa onde eu possa cozinhar e não ter gasto no restaurante, e assim vai, E aí ela vai o quê? De novo voltar no refinamento, olhar o backlog dela para as próximas execuções. E também trabalhar as outras etapas, que é o quê? O tráfego, a divulgação, quando tudo estiver pronto, quando tudo estiver no ar, para que ela possa ter o engajamento das pessoas e uma ajuda do próprio YouTube, Começar a ser monetizado o canal dela, para que ela possa ter dinheiro para que o projeto dela seja alimentado com o próprio dinheiro que ela vai receber, que ela pode vir a receber, se ela perceber que a audiência gostou. Então, é a hora da validação. Quando conclui esse primeiro MVP, esse primeiro mínimo viável, essa primeira parte do projeto, que seria o primeiro episódio, ela vai poder receber, ela vai poder ver se realmente valeu a pena, se as pessoas gostaram, se as pessoas engajaram. E ela vai decidir ali, continuo ou paro.
Mudo algumas coisas, diminuo os meus custos, o que eu faço? Procuro um parceiro, procuro alguém para me ajudar, procuro um patrocínio, o que eu posso fazer? E assim vai, né? Eu vou criando todas as tarefas até chegar nos 12 episódios que eu me planejei para fazer. É isso aí, Patrícia, detalhar tarefa, preparar material, arrumar a mala, viajar. Eu fico pensando, né, o planejamento, eu gosto muito do planejamento, né, mas às vezes o duro é realmente partir para essa execução. Eu lembro da frase que a Patrícia falou ontem, né, de novo, que a gente tem que tomar cuidado para não passar o tempo e também ir para ação, ter a coragem, às vezes, de validar o nosso projeto, ter a coragem de ver se realmente ele vai ter algum valor para alguém. E vai nos trazer algum benefício, seja ele profissional, seja ele emocional, quando eu faço alguma coisa voluntária, ou seja, monetizando as minhas ações. Gente, alguma pergunta? Vocês gostariam de fazer mais alguma colocação? Cheguei ao final aqui da minha explicação de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Pode perguntar. Não, a gente vai terminando por aqui. E uma última frase, né, que eu queria deixar para vocês aqui, que é uma frase que a gente utiliza muito nos métodos ágeis. Um deles é o Kanban. Então, o Scrum não é o único método ágil, tem vários outros, né? Então, pare de começar e comece a terminar. Então, tudo que a gente começa, a gente termina antes de pegar uma nova tarefa. Então, essa é a mensagem final que eu vou deixar aqui para vocês. E eu espero que vocês possam aproveitar esse conteúdo. Tão mesmo, viu, Patrícia? Tão falantes, coisa boa. Mas eu falei de uma coisa que vocês amam, né? Planejar. Não, mas vocês têm ido para ação. Muito bom. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Amanhã nós temos o Ricardo aqui, né? Falando do projeto Fé e Família, dos bastidores, vai ser muito legal. A gente vai fazer bastante pergunta para ele contar como é que ele planejou, como é que ele fez. Para de começar e começa a terminar. Muito bom, Patrícia, é isso. E vai ser muito legal amanhã. Pode falar, Ricardo. Pode perguntar. Então depois você me pergunta, tá bom? Se quiser também fazer pergunta lá no grupo, também pode ficar à vontade. O MVP, é verdade. Muito bom. Gente, uma boa noite para vocês. Muito obrigada pela participação e a gente se vê amanhã com o Ricardo. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau, gente.